Sim, mas elas não concluem que os seus entes queridos ressuscitaram dos mortos como resultado disso. Passos, bem, por que não? Eles... Bem, eu tenho que verificar isso, eu tenho que verificar. Quer dizer, claro que não concluíram que os seus entes queridos ressuscitaram, mas eu não estou certo, teria que verificar. Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha na resposta do Dr. Craig à pergunta feita pelo Dr. Parsons de por que ele não acredita na hipótese da alucinação. Mas a resposta do Dr. Craig, tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista teológico, ela é brilhante e é por isso que eu tô trazendo para vocês aqui. Eu espero que vocês gostem. Por que você não acredita que isso poderia ter sido uma alucinação? Certamente, pelo que eu disse, pelo que há na literatura sobre a natureza das alucinações, que presumo que você tenha investigado, as alucinações, como eu disse repetidamente nessa noite, são frequentemente experimentadas pelas pessoas como extremamente reais. Além disso, como mencionei em uma das minhas refutações, as condições sob as quais esperamos que as pessoas tenham alucinações são exatamente as mesmas que os discípulos, sem dúvida, estavam experimentando. Um sentimento extremo de alienação, uma sensação profunda de perda, uma terrível depressão reativa. Já foi apontado muitas vezes que entre um terço e mais da metade das pessoas que ficam de luto têm uma alucinação vívida de seus entes queridos falecidos. O Craig, sim, mas elas não concluem que os seus entes queridos ressuscitaram dos mortos como resultado disso. Parsons, bem, por que não? Eles... Bem, eu tenho que verificar isso, eu tenho que verificar. Quer dizer, claro que não concluíram que os seus entes queridos ressuscitaram, mas eu não estou certa, teria que verificar. Existem muitas pessoas que, nos dias de hoje, acreditam que outras pessoas ressuscitaram dos mortos. Há pessoas que afirmam ter encontrado o Elvis ressuscitado, como eu já mencionei várias vezes. Craig, mas não compare o caso com Elvis, mas precisamos lembrar do contexto específico que os discípulos viviam, disse o Parsons. Craig, exatamente, e é por isso que é enganoso usar analogias como essa do Elvis. Craig, você precisa demonstrar paralelos reais, Parsons. O período em que os discípulos viviam era muito parecido com o nosso, no sentido em que havia uma enorme expectativa apocalíptica ou escatológica. Craig, sim, isso é verdade. Parsons, algumas pessoas até acreditavam que João Batista poderia ser o Messias esperado, e é por isso que os evangelhos fazem tanto esforço para mostrar a submissão de João Batista a Jesus. Havia uma tremenda expectativa apocalíptica. O fim dos tempos estava próximo. Deus interviria decisivamente na história para derrubar os dominadores romanos. Eles esperavam o Messias político, disse Craig. Parsons, então por que seria tão inacreditável pensar que os discípulos poderiam ter tido uma experiência desse tipo? Craig, na mentalidade judaica, o fim do mundo precisaria ocorrer antes da ressurreição dos mortos. E essa ressurreição sempre seria geral, todos sairiam dos túmulos juntos. Então, se os discípulos tivessem tido uma alucinação, eu posso até conceder que pessoas enlutadas, pessoas em luta poderiam ter alucinações dos mortos. Talvez Maria Madalena ou outra pessoa teria tido uma visão de Jesus. Mas, dado que as alucinações são projeções da mente, elas não contêm nada que já não esteja dentro da mente da pessoa. Elas são projeções dos conteúdos já existentes na mente. Então, dentro das expectativas judaicas, se os discípulos tivessem alucinado Jesus, eles o teriam visto em glória, no seio de Abraão, onde os justos mortos iam para estar com Deus. E, no máximo, isso os levaria à crença de que Jesus foi assunto aos céus. Ele teria sido levado ao céu, o que é uma categoria totalmente diferente no pensamento judaico da ressurreição dos mortos. Então, mesmo que eu conceda que eles alucinaram, o que eu não estou pronto a conceder, mas mesmo assim, isso não levaria à proclamação, ele ressuscitou dos mortos. Parsons, você leu o livro do bispo Shelby Spong, Resurrection, Myth or Reality, Craig? Não li Spong porque, sinceramente, bem, Parsons, você deveria ler, Craig, eu gostaria muito de debater com ele, de verdade. Mas eu acho que o Spong é mais um popularizador de trabalhos acadêmicos mais sérios, os quais eu li, os quais eu tentei interagir. Craig, sobre a alucinação, deixe-me explorar um ponto, se puder. A razão pela qual eu mencionei Spong é a seguinte: não poderia ter havido um processo? Não poderia ter havido uma experiência inicial de alucinação, uma experiência extremamente vívida, na qual alguns apóstolos tiveram uma alucinação hipnogógica ou hipnopômpica, que, segundo os psicólogos, são extremamente reais, tão reais quanto eu vejo você agora. E depois de terem essa experiência, não poderia ter havido um período de tempo em que, como Shelby Spong sugere, eles refleteriam sobre essa experiência da ressurreição de Jesus ou de Jesus revivido, o que quer que tenham experimentado na alucinação? Eles pensaram sobre isso, refletiram profundamente, como Spong diz. E, com o tempo, a melhor interpretação que conseguiriam dar foi que Jesus realmente havia ressuscitado dos mortos.
E que a nova era, a era apocalíptica que Jesus pregava, e que pelos primeiros relatos de Marcos parece que ele pregava, era uma era com conteúdo apocalíptico. Por que, então, não poderiam ter visto a ressurreição de Jesus como um prenúncio da ressurreição geral? Mais uma vez, Craig, eu simplesmente não vejo mudança conceitual tão grande aqui, a ponto de impossibilitar uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma acontece, Craig. E o que eu estou apresentando é um caso acumulativo, ou seja, eu estou trazendo 3 peças independentes de evidência que juntas formam um argumento convincente. Parece-me que, dado o pensamento judaico e as suas crenças sobre vida após a morte, se eles tivessem uma alucinação de Jesus, a melhor explicação do que um judeu acreditaria ao ter essa experiência, não seria que ele ressuscitou dos mortos. Isso era uma forma não judaica de pensar. É só um retrospecto de que olhamos para trás e dizemos, eles podem ter acreditado nisso, mas não acho que um judeu do primeiro século interpretaria dessa forma. Isso teria envolvido espiritualizar o reino de Deus em vez de pensar nele como algo que viria fisicamente. Como eu disse, não estou disposto a conceder que essas foram alucinações, porque você não pode demonstrar nenhuma alucinação que se encaixe no modelo das aparições da ressurreição em todos os aspectos. Você pode ter uma alucinação que se encaixe em um aspecto e a outra que se encaixe em outro aspecto ali, e outra aqui, e ter, em termos de diversidade, da quantidade de pessoas envolvidas assim e assim por diante. Por exemplo, Tiago, o irmão mais novo de Jesus. Temos boas razões para acreditar que ele não era um seguidor de Jesus durante a sua vida. E, no entanto, também sabemos que temos um bom testemunho de que ele se tornou um firme crente, o líder da igreja no Novo Testamento depois disso. Agora, como você explica o fato da conversão de Tiago, de incrédulo a alguém que é disposto a morrer como ele morreu, né? E ele morreu. Flávio José nos disse que Tiago morreu por acreditar que seu irmão mais velho era o Senhor. Agora, o que faria você e eu acreditarmos que nosso irmão é o Senhor? Além do que Paulo diz em 1 Coríntios 15, ele então apareceu a Tiago. E você não pode simplesmente descartar isso como uma alucinação, porque Tiago era um incrédulo. E da mesma forma, Paulo também era um incrédulo. Então, é essa diversidade que torna a hipótese da alucinação menos plausível. É isso aí, pessoal. Agora você sabe por que o Dr. Craig não acha que a hipótese da alucinação é plausível, e você também pode conversar quando alguém perguntar para você ou alegar que os discípulos estavam alucinando quando viram Jesus ressurreto. Você pode explicar por que não faz sentido do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico e cultural essa ideia, porque realmente os discípulos de Jesus não tinham a expectativa de um Messias que ressuscitasse dos mortos. Eles não tinham essa expectativa de uma ressurreição como uma ressurreição individual, como aconteceu com Jesus. E até a hipótese, essa ideia que algumas pessoas levantam, que naquela época ali tinham várias pessoas que se levantavam, né, que falavam que era o Messias, por que Jesus é diferente deles? Tá aí, com o vídeo de hoje você pode usar essa alegação a favor realmente da hipótese da ressurreição contra a hipótese da alucinação, mostrando que todos os movimentos, né, mostrando para a pessoa que todos os movimentos messiânicos que surgiram naquela época acabaram também com a morte daquele que se dizia ser o Messias, mas com Jesus foi diferente. Com Jesus o movimento dele começou com a morte, né, e ressurreição desse Messias. Na verdade, ele começou porque esse Messias não morreu, na verdade, ele ressuscitou ao terceiro dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, dessa exposição, desse react, dessa parte desse debate. Não deixe de curtir e compartilhar com quem você acredita que esse debate, né, esse conteúdo aqui vai ser uma bênção. Caso você queira saber mais sobre esse debate, eu tô deixando uma playlist aqui para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Ou então nessa playlist aqui, clica aqui que eu acho que você vai ser muito abençoado com esse conteúdo, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.